hoje algumas questões estão sendo politicamente construídas de forma diferente. Eu vejo muito a Michelle Bolsonaro falar isso em relação a mães de crianças com necessidades especiais. Então, eu vejo que há um movimento nesse sentido, acho que muito tem que ser feito ainda. Mas, na minha época, se você tem um filho, você tem a licença maternidade de 4 meses. Eu dava aula numa grande universidade particular nessa época. Você tem uma licença de 4 meses. A sua licença acabou, o seu filho está morrendo na UTI. Você tem que voltar a trabalhar. É inacreditável isso. Eu tinha que voltar a trabalhar. O que aconteceu foi quando a minha filha... isso aconteceu comigo, quando eu tinha que voltar. E aí, eu não me lembro o trâmite como foi, mas algum médico me encaminhou para o INSS naquela época e eu fui afastada um tempo do trabalho por isso. Eu nunca menti, eu nunca disse que eu estava doente, nada disso. Eu fui afastada e aquela junta médica, enfim, eu fui afastada por um tempo. Só que ela continuou doente. Hoje eu estava em casa, amanhã ela estava grávida na UTI e ela continuou sendo internada. E eu sempre tive, Bernardo, como tenho até hoje na minha vida, um caráter, uma honestidade. Para mim, nada é mais importante que o meu caráter e que ser verdadeiro em tudo que eu faço e que eu digo. E eu já tinha todos esses valores, claro. E aí, eu sempre disse para mim e para qualquer pessoa, se eu fosse passar numa junta médica porque eu estava afastada, eu dizia a verdade. Eu tenho uma filha, a minha filha está na UTI, eu tenho que voltar a trabalhar. Então, numa dessas vezes que eu fiquei afastada pouco tempo, eu disse para a médica, a minha filha está internada na UTI, eu não lembro se na época ela estava internada em São Paulo aqui, eu não estou doente, eu tenho uma filha que está morrendo na UTI. E ela disse, então, você tem que voltar a trabalhar. Eu disse, ok, eu não vou mentir. E aí... Isso foi um período curto, mas quando isso aconteceu, eu tive que voltar a trabalhar. Só que ela continuava mal e ela continuava internada. E eu acho que ela ficou um tempo em casa, eu cheguei a tentar ir dar aula. Eu dava aula para enfermagem, em UTIs neonatais. E a minha filha internada numa UTI neonatal. Então, algumas pessoas tentaram me ajudar e reduz a carga horária aqui, mas era inviável. Até que eu comecei a dar aula numa semana que ela estava em casa. E só para você ter uma ideia, ela... estava bem, mas assim, toda essa estrutura hospitalar que eu tinha em casa. Que eu mesma era enfermeira, que tinha lá as planilhas e cuidava de tudo. Mas ela estava no colo da Dadá, que é essa que trabalha comigo até hoje, e eu percebi que, de longe, que ela começou a desaturar, a boquinha dela começou a ficar cianótica, ficar roxinha, e eu ia dar aula. Eu ia dar aula daí 1 hora. E aí eu percebi, eu já corri para pegar o oxigênio e tudo, e gritei com a Dadá, e ela disse para mim assim, não, eu acho que ela tá bem. Eu disse, não, traz. E quando eu coloquei o saturímetro, ela estava saturando 40. Nossa. Ela já estava ali tendo algo muito grave. E eu imediatamente percebi, coloquei ela no oxigênio, liguei para a ambulância, liguei para o meu marido, liguei para a chefe da UTI onde ela internava, e para você ter uma ideia, eu acredito que em 30, 40 minutos a gente já estava com ela gravíssima na UTI. Ela já estava, ela foi na época do aniversário dela, inclusive, de 1 aninho. Ela fez uma pneumonia gravíssima, com derrame pleural, e foi muito grave. Então, assim, se eu tivesse ido dar aula, ela teria morrido naquele dia.